então, encaminhar aos nossos palestrantes de hoje e retornamos a vocês, seja por e-mail, seja, então, inseridas nas apresentações dos próximos dias. Então, essa é a metodologia que nós estamos trabalhando, lembrando que nós estamos transmitindo ao vivo, a partir do YouTube, então, o mundo inteiro pode estar assistindo aí essas nossas discussões e apresentações. Então, é bastante importante que a gente tenha essa lembrança, que muitas vezes a gente tem um grande número de dúvidas e a gente acaba não conseguindo responder todas nesse primeiro encontro. Então, a gente deixa sempre esse e-mail à disposição de vocês. Então, nós vamos ter agora à tarde esses nossos 3 palestrantes. Vamos começar pela doutora Ro Yeli. A doutora Ro vai trazer a sua apresentação sobre a Covid-19, né, o que aprendemos até agora. Então, a doutora Ro, ela é coordenadora da UTI da infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também é consultora da Organização Pan-Americana da Saúde para o manejo dos pacientes críticos com a Covid-19. Depois nós vamos ter o doutor Rodrigo Vasconcelos Marzola, ele vai nos trazer, então, esses conceitos iniciais sobre a síndrome inflamatória multissistêmica relacionada temporalmente em crianças e adolescentes, relacionada temporalmente à Covid-19. O Rodrigo é infectologista pediatra do Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui em Florianópolis. Por último, para nos orientar um pouco sobre o fluxo, sobre toda essa dinâmica que está sendo desenvolvida aqui no Estado em relação à SIMP, nós vamos ter a nossa colega da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, Simone Bittencourt, que é a responsável técnica pela vigilância da influenza aqui em Santa Catarina. Então, antes de começar, gostaria de agradecer mais uma vez a participação, né, dos nossos 3 palestrantes, salientando doutora Ro, doutor Rodrigo, embora não façam parte do nosso corpo técnico, mas sempre estão disponíveis para nos ajudar em situações de bastante gravidade aqui para o Estado. São grandes parceiros já de outros momentos. Então, muito obrigado a vocês. E agora, então, a gente passa para a apresentação dos temas que vocês vão nos brindar nessa tarde. Doutora Ro. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero novamente agradecer o convite. Acho que é sempre um prazer estar com colegas aí de Santa Catarina. E agora, novamente, estamos juntos aqui diante de uma nova pandemia e que é um grande desafio para todo mundo. Antes de eu colocar a aula, eu queria dizer que é quase impossível falar sobre Covid em 1 hora. Portanto, eu vou colocar os pontos mais importantes que façam a diferença no nosso, principalmente na assistência dia a dia e também no aspecto de diagnóstico. Se eventualmente eu estiver passando o tempo, porque a aula tem bastante slide, porque é um tema que é abordagem super grande, mas alguém me dá um toque se eu estiver esgotando um pouco o tempo, tá? Deixa eu só dividir aqui a apresentação. Vocês estão enxergando? Estão vendo a minha apresentação? Ok. Agora, bom. Peraí. Muito bem. A minha parte, então, vai falar sobre o que a gente aprendeu, né, em quase todos os aspectos sobre a COVID, tá? Lembrando que eu coloco até a data de hoje, porque a gente sabe que é uma doença nova, é uma doença com aprendizagem bastante dinâmica. Então, até hoje, dia 8 de setembro, o que a gente sabe sobre essa doença. Primeira questão é aspecto epidemiológico. Eu acho que esse deve ser o site mais visitado nos últimos meses, que é o site do Johns Hopkins, em relação ao número de casos no mundo. Infelizmente, a gente já ultrapassou 27 milhões de pessoas infectadas no mundo, e o Brasil tem, em relação ao número de casos, está na 3ª posição,
recentemente ultrapassada pela Índia, com mais de 4 milhões de casos. E em relação ao óbito, o Brasil ainda ocupa a segunda posição, com mais de 126 mil óbitos secundários à Covid. E aí, em relação especialmente a Santa Catarina, estado com quem a gente está conversando, né? Santa Catarina, até agora desculpa, primeiro Brasil, né? Brasil até agora, como comentei, né? Mais de 4 milhões de casos, isso números oficiais, e mais de 126 mil óbitos, esse dado atualizado até dia 6 de setembro. Acho que de hoje, daqui a pouco, saem novos dados, mas infelizmente a gente ainda tem número expressivo de casos novos, assim como óbitos novos todos os dias. E Santa Catarina, a gente tem até agora aproximadamente 190 mil casos notificados, confirmados, com mais de 2.400 óbitos. É importante reparar uma coisa em relação à curva de tendência do estado de Santa Catarina. A gente vê em relação à curva de tendência, estranhamente houve esse pico, mas o número de casos novos que está sendo reportado ainda tem uma tendência em crescimento. Apesar de não é um super pico, mas ainda tem uma tendência de crescimento. Já em relação ao número de óbitos, a gente observa uma tendência leve de queda, talvez isso porque tanto Santa Catarina quanto o resto do país está fazendo mais testes e não mais como fazia no começo da pandemia, reservando o teste apenas para pacientes com forma grave da doença. Então, talvez isso repercute porque a redução de número de óbitos. Além disso, graças a Deus, a gente, médico, a gente está aprendendo a como lidar com essa doença. E aí, é um ponto fundamental explicar para todo mundo qual foi o papel e qual está sendo o papel de distanciamento social. É importante dizer que, enquanto não chega uma vacina, a gente não tem como evitar a doença. Acho que vocês, todo mundo sabe, principalmente infectologistas que estão aqui ouvindo, sabe que ninguém está livre do risco de adquirir a Covid-19 enquanto não chega a vacina. Então, qual é o papel do distanciamento social? Isso daqui foi um modelo matemático que o pessoal fez quando começou a doença no estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana de São Paulo, em relação ao número de óbitos que a gente teria se não tivesse distanciamento social e a necessidade de leitos de UTI se não tivesse distanciamento social. Então, vocês estão vendo em linha tracejada é o que teria acontecido se a gente não tivesse feito o distanciamento social. Em relação ao número de óbitos, a gente teria um número quase 30 vezes maior em relação ao número que a gente realmente observou. E dependendo desse crescimento do pico, né, dessa curva, pode até, alguns estudos mostram que pode até dobrar o número de casos de óbito se a gente não tivesse tido a oportunidade de fazer esse distanciamento e organizar sistema de saúde. Então, qual o principal papel de distanciamento social? Evitar que muitas pessoas adoeçam ao mesmo tempo e, com isso, permitir que o sistema de saúde consiga atender as pessoas que têm risco, que têm forma mais grave da doença e, como consequência, reduzir a letalidade. Muita gente fala, então, distanciamento não evita a doença. Não, não evita a doença. O que evita a doença são as medidas de prevenção. Portanto, significa uso de máscara e higienização. E, lógico, enquanto a gente ainda não chega à vacina, ainda é importante o distanciamento para evitar muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo. Bom, sobre o vírus, é importante a gente entender que, na verdade, coronavírus não são um grupo de vírus novo. O coronavírus já foi identificado desde a década de 70 e até então, até o final do século passado, a gente raramente dava aula sobre coronavírus. Por quê? Os 4 que tinham até o século passado, né? É engraçado de falar agora sobre esse século passado, mas isso significa até antes do ano 2000. A gente já tinha 4 tipos de coronavírus identificados, sendo que grande parte, praticamente todos eles, causam doenças, principalmente em crianças, e geralmente formas leves da doença, maior parte como bronquiolites, ou muitas vezes como resfriado comum. Mas, desde o início desse século, novamente na Ásia, foi quando começou, no ano 2002 até 2003, principalmente, estendeu um pouquinho até 2004, apareceu o primeiro vírus que teve impacto importante, que foi a primeira vez que a gente falou de SARS, né? E aí, aquele vírus acometeu um pouco mais de 8.400 pessoas,
causando mais de 800 óbitos, uma letalidade próxima a 9,6%. Engraçado que aquela doença, aquele vírus, ficou restrito principalmente na China, né, e não houve uma disseminação importante, mas já naquela época a preocupação com a letalidade já era bastante importante. E aí a doença ficou restrita, desapareceu, até que 10 anos depois, na região do Mediterrâneo, novamente apareceu outro coronavírus com impacto importante, que ficou principalmente na região do Mediterrâneo, por isso teve o nome de MERS, e que acometeu 2.519 pessoas, com 866 óbitos, uma letalidade de 34,3%. Porém, estudos posteriores em relação à soroprevalência viu-se que muitas pessoas, vocês lembram que MERS, o vetor, né, o hospedeiro intermediário, era principalmente dromedários. E aí foram fazer estudos epidemiológicos de soroprevalência entre esses profissionais. E viram que muitas pessoas eram soropositivas para esse vírus, mas que tinham doença assintomática. Portanto, a letalidade real é bem menor do que 34,3%. Eu chamo a atenção disso porque, então, a gente já sabe que mesmo o MERS tinha pessoas assintomáticas. E já naquela época já perguntou-se a importância dessas pessoas em relação à sua forma e sua capacidade de transmissão para outras pessoas. Já teve essa dúvida, e sim, viu-se que algumas pessoas assintomáticas para MERS teve sim capacidade de transmissão para outras pessoas. Eu falo isso por quê? Porque a gente está falando bastante sobre isso agora com o SARS-CoV-2, mas aparentemente isso não é inédito. E muito bem, agora a gente tem esse novo vírus, né, agora o nome oficial é SARS-CoV-2, que vocês viram o impacto que está causando. Mas afinal, quem são os coronavírus? Coronavírus são vírus da RNA, tem uma sequência longa, sequência genética longa, com mais de 30 mil kilobytes, né? E produz 16 proteínas não estruturais e 4 proteínas estruturais. Essas 4 proteínas estruturais são principalmente spike, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre ele. A proteína E, envelope, M, membrana e N, nucleocapsídeo. A importância dessas proteínas, principalmente, também faz diferença que a gente usa as partes dessas proteínas, né, para análise de anticorpo. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, só para vocês lembrarem que esse vírus tem essas 4 proteínas estruturais. Muito bem, sempre veio a pergunta de onde surgiu esse novo vírus, né, esse SARS-CoV-2, e todo mundo lembra aquela foto, né, que espalhou rapidamente em todas as redes sociais, a imagem de uma pessoa na China comendo morcego, né? E aí vem a pergunta, será que realmente esse vírus teve origem de morcego? Aí a gente consegue ver os estudos iniciais, esse é o SARS-CoV-2 e esse é o coronavírus do morcego. Do ponto de vista de sequência genética, sim, aparentemente é razoavelmente próximo. E aqui tem outro gráfico que compara diversas áreas desses dois vírus e viu sim que sim tem uma similaridade genética. Mas essa similaridade genética é próximo a 90%, então não dá para ter certezas que sim que esse vírus teve origem de morcego. Portanto, de onde surgiu, ainda uma grande dúvida na literatura. Bom, e aí a gente sabe, infelizmente, eu tirei aí infelizmente, porque esse vírus está sofrendo constante mutação. Não sei se vocês conseguem enxergar, aqui é aquele vírus, né, que foi identificado no coronavírus do morcego. E aí originou a primeira cepa que apareceu lá na região de Wuhan, na China, só que esse vírus continuou sofrendo mutações. E a gente está onde? Essa cepa do Brasil, na época estudada, que foi no mês de março, quando o vírus começou a aumentar aqui no Brasil. Então, vocês estão vendo que o nosso vírus não é um vírus muito similar ao vírus da China. E sim, o nosso vírus é muito mais similar ao vírus da Europa. Vocês estão vendo, ele origina dessa parte aqui. Qual a importância disso? A gente ainda não sabe. Porém, aqui a gente consegue avaliar como que esse vírus está aí no nosso país.
a gente percebe que, desde o início da doença aqui no Brasil, a gente tem uma linha que limita aqui, não sei se conseguem enxergar, aqui um estudo, né, de avaliação de aspecto viral, da evolução viral dos vírus que estão sendo detectados aqui no Brasil. O que está em rosinha, essa cor meio laranja rosinha, são os vírus que estão sendo detectados no Brasil, de acordo com a evolução do tempo, e a gente percebe que, logo no começo no Brasil, a gente sim tinha um grupo de vírus, principalmente os de fora, que foi trazendo e foi entrando no nosso país. Mas, ao longo do tempo, a gente começou a ter mutações, criando novos clusters do vírus. Qual a importância disso? A gente ainda não tem certeza muito sobre qual é o impacto disso. Porém, recentemente, no mês de maio, saiu esse artigo. Esse artigo usou ainda as cepas que rodou principalmente na Ásia, também algumas cepas da Europa e Estados Unidos, avaliando a sua mutação. E esse estudo observou-se que numa região da sequência 614, houve mutação do aminoácido D para aminoácido G. E aí a grande questão é, esse aminoácido produziu uma mudança na proteína S. Proteína S, vocês lembram que é proteína spike. Proteína spike, vocês sabem, daqui a pouco a gente vai comentar um pouco melhor, é importante em relação à sua capacidade de entrar na célula do hospedeiro. E aí vem a pergunta, se essa mutação continuar, qual a importância em relação à antigenicidade e imunogenicidade, mesmo de uma pessoa que já teve a doença, e aí vem aquela questão sobre a reinfecção, ou se o vírus, a vacina, quando surgir, vai ter capacidade de proteger contra todo tipo de mutações. Essa pergunta fica no ar, infelizmente a gente não tem resposta ainda, mas estou falando isso porque é importante a gente acompanhar a evolução da mutação desse vírus ao longo dos próximos meses. Bom, agora sobre patogênese e fisiopatogenia, o que a gente aprendeu sobre esse vírus, sobre essa doença. Primeira questão, então, vou falar um pouquinho sobre spike, né? A proteína spike é a principal proteína de ligação que esse vírus usa, que esse vírus tem, para ligar com o receptor-alvo. Esse receptor, principalmente, é o receptor compressor de angiotensina 2, ACE2. A ACE2 apresenta no nosso organismo, tanto em praticamente todas as células, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre a distribuição, mas a grande questão é, alguns estudos mostram que uma pessoa, no cultivo de célula, se o vírus for infectado, eu posso ter liberação de ACE2 solúvel. E a ACE2 solúvel pode eventualmente ligar outras áreas do nosso corpo. Isso pode facilitar a disseminação e a distribuição desse receptor, o que facilita a ligação do vírus a novas células. Então, isso é uma questão bastante importante. E aí, talvez eu explique, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre a forma disseminada da apresentação clínica. Outro dado importante a gente tem que lembrar, a gente no nosso corpo, a gente tem receptor ACE1 e ACE2. Aquela droga que a gente usa como inibidor de receptor de conversor de angiotensina não funciona no ACE2, tá? Ainda funciona principalmente no ACE1. Por isso, não adianta a gente usar essa droga como objetivo de impedir a recepção, a entrada do vírus na célula do hospedeiro. Bom, onde a gente tem esse receptor, né? A gente sabe que o vírus tem um tropismo gigante, principalmente em células da via respiratória, mas a gente tem isso tanto na faringe, no pulmão, também tem em outros órgãos, como fígado, coração, cérebro e nos rins. Nos rins, a gente tem principalmente nas células tubulares, mas também um pouquinho nas células glomerulares. E aí um estudo interessante comparou como que é a apresentação a nível pulmonar, comparando em relação à expressão de RNA mensageiro quando é infectada por vírus COVID e quando é infectada por influenza A. Vocês reparem que quando a gente é infectado pela influenza A, a gente também sim tem aumento de receptor e promove angiogênese, inclusive alguns receptores ACE2. Mas quando a gente é infectado por vírus COVID, a quantidade, assim como o tipo de receptor de angiogênese, a expressão de RNA mensageiro de angiogênese aumenta muito. E aí tudo isso também é uma das
alterações fisiopatogênicas que esse vírus vem causar no nosso organismo, explicando o nosso quadro clínico. Então, vem duas perguntas. Primeiro quais são as consequências dessa alteração do sistema renina-angiotensina e quais as consequências dessa ampla distribuição do receptor ACE2? Primeiro, sobre o sistema renina-angiotensina. Acho que todo mundo lembra, esse é um sistema importantíssimo para o nosso equilíbrio em relação à vasoconstrição, vasodilatação, assim como equilíbrio eletrolítico. Então, se a gente tem um desequilíbrio do sistema renina-angiotensina, a gente promove principalmente uma vasoconstrição. A questão essa vasoconstrição ocorre tanto no leito arterial quanto no leito venoso. E o desequilíbrio eletrolítico faz com que, o organismo, além das consequências pela presença do ACE2 a nível renal, há outras alterações eletrolíticas envolvidas nessa doença. E aí, esse estudo, vale a pena vocês, quem puder pegar para ler, entender um pouquinho qual a importância desse receptor na patogênese, na patogenia da COVID-19. A gente sabe que essa alteração toda promove uma vasoconstrição. Importante lembrar que essa vasoconstrição praticamente em quase todos os nossos territórios onde tem vaso, né? E isso é tanto arterial quanto venoso. Também altera a resposta inflamatória, promovendo principalmente a atividade pró-inflamatória, altera a capacidade de oxidação, promovendo principalmente a atividade pró-oxidativa, e também promove uma maior facilidade de atividade pró-fibrótica. Qual a importância disso? Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho sobre o papel das drogas que interferem um pouquinho em todos esses sistemas. Junto com isso, a gente volta a relembrar que o sistema renina-angiotensina é importante também na atividade de bradicinina. E aí, se a gente tem essa desregulação, a gente pode também, por outro lado, promover uma vasodilatação. E essa vasodilatação pode levar a uma alteração de permeabilidade vascular, promovendo o quadro de edema e, eventualmente, até de sangramento. Bom, então, comentei sobre essa importância a nível orgânico como um todo, mas lembrar que um dos tecidos, se eu posso chamar isso de tecido, né, que mais tem receptor ACE2, são células endoteliais. Não à toa que a gente fala que essa doença causa uma endotelite em quase praticamente todos os nossos órgãos. E a gente sabe que o vírus tem ação direta nessas células endoteliais. E aí, como consequência, causa uma baita disfunção endotelial e o endotélio está presente em praticamente todos os nossos órgãos. O impacto disso como acabei de comentar, tem um lado de vasoconstrição, e vasoconstrição, junto com a inflamação endotelial, juntos vão aumentar risco de trombose, assim como de isquemias. Por outro lado, como eu acabei de falar sobre o sistema bradicinina, eu tenho alteração também da permeabilidade. Além disso, eu tenho também um quadro de vasculite, e tudo isso levando a edema e sangramento. E aí, o outro lado, tem o lado inflamatório, como a gente comentou. A gente sabe, né, se eu tenho uma inflamação endotelial importante, eu tenho também uma ativação inflamatória importante. Por isso que tem vários estudos que interpretam essa doença como uma tempestade de citocinas, uma tempestade inflamatória. E aí a gente tem, logo no início da pandemia, esse estudo publicado no Clinical Infectious Disease, mostrando as alterações inflamatórias de todas as citocinas inflamatórias em paciente com COVID. E o mais interessante, como esperado, né, quando maior a gravidade da doença, maior a expressão das citocinas pró-inflamatórias. A gente também tem agora, recentemente, esse artigo acabou de ser publicado em relação à diferença de comportamento, principalmente de interleucina 6 na COVID, e a gente observa aqui, em pacientes que têm forma complicada da doença, tem sim seu nível de IL-6 mais elevado. Novamente, pacientes que precisam de leito de UTI, também tem a maior expressão de IL-6, mas entre aqueles pacientes que têm forma não tão grave da doença e paciente com gravidade maior, não houve diferença estatisticamente significante. O que você está querendo dizer com isso, afinal?
Então, a gente sabe que em COVID a gente tem um aumento sim, mas esse aumento, a questão é se todos os pacientes comportam igual. Geralmente, aquele que entra na UTI conforme a mais grave da doença, sim, tem IL-6 mais aumentado. Mas, de acordo com como você classifica a gravidade da doença, talvez um paciente que ainda está evoluindo para sua forma grave da doença, ele já está aumentado, e não só no momento que entra na UTI. A grande pergunta é, essa elevação de IL-6 das citocinas inflamatórias só observada na COVID? E aí a gente tem esse estudo que foi publicado essa semana na revista JAMA, em relação à comparação de 3 citocinas inflamatórias, TNF, IL-6 e IL-8, em diversas condições de pacientes que entram na UTI. Na primeira coluna, é pacientes com síndrome respiratória, de angústia respiratória do adulto por causa da COVID, paciente que tem pulmão de SARA secundária a outras causas de sepse, paciente com sepse sem SARA, outras causas que levam a UTI e trauma. Então, vocês podem observar, opa, COVID não é a doença que mais aumenta a TNF, não é a doença que mais aumenta a IL-6, não é a doença que mais aumenta a IL-8. Então, aqui já fica uma alerta. Será que se a gente usar drogas que inibem essas 3 citocinas é suficiente para reduzir o nível inflamatório da doença? Isso realmente faz sentido no tratamento? Daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre o tratamento. Mas eu acho que é importante vocês terem conhecimento disso para entender que essa não é uma única condição que leva à resposta inflamatória importante. Tanto que, muitas vezes, a tempestade de citocina a gente já observa com outras doenças que necessitam de internação de paciente na UTI. Bom, dito tudo isso, qual é o impacto disso na resposta clínica e no tratamento dos pacientes? Então, primeira coisa é a nível do sistema nervoso central. Sistema nervoso central, lógico que tem vasos. Então, se eu tenho uma alteração endotelial, o que a gente espera que pode acontecer? Eu posso ter vasculite, trombose e, junto com isso, alguns fenômenos imunológicos. O que a gente tem observado na literatura? Tem um aumento importante, principalmente de evento isquêmico cerebral. Eventualmente, também evento hemorrágico. Os médicos que estão me ouvindo provavelmente pensam, esse evento hemorrágico é secundário à área de isquemia, né, na transformação hemorrágica. Não, isso não é o que a gente está observando. Muitas vezes o mesmo paciente tem área de sangramento e área de isquemia. Então, não significa que sangramento é uma consequência de isquemia. Outras apresentações clínicas que a gente tem observado, presença de crises convulsivas, alterações sensitivas, acho que todo mundo já ouviu, né, em relação à anosmia e à ageusia nessa doença. Antigamente a gente mal falava disso em outras doenças virais, mas agora se um paciente chegar com alteração de olfato ou paladar, praticamente você já fecha o diagnóstico de COVID. Outra questão importante é, em relação à apresentação clínica, é a alta frequência de queixa de cefaleia, e muitas vezes cefaleia é bastante importante e persistente. E outro dado importante é agitação psicomotor. Quem trabalha na UTI, quem atende esses pacientes na UTI, tem percebido como é difícil sedar esses pacientes. As doses de sedativos têm sido quase 10 vezes maior do que a gente costuma usar a nível de terapia intensiva. Então, isso é um aspecto que a gente entende que é secundário, tanto a ação direta, quanto a ação endotelial, quanto a ação imunológica causada por esse vírus. A nível cardíaco, a gente também lembra que coração, né, também pode, lógico, está cheio de vasos, então também pode ter vasculite, trombose causando infarto agudo de miocárdio e alguns fenômenos imunológicos. Do ponto de vista clínico, que a gente tem observado principalmente, presença de miocardite, pericardite, infarto agudo de miocárdio e arritmias. Interessante, recentemente saiu um estudo de avaliação em relação à ressonância de miocárdio em paciente pós-Covid. E o mais interessante é, independente da gravidade, no momento que a pessoa teve a forma aguda da doença, quase 70% dos pacientes naquele estudo
observou algum tipo de alteração na ressonância. Isso é super importante. Não sei se vocês acompanharam, ouviram essa notícia. Se eu não estiver errada, foi no mês de junho, um jogador de basquete norte-americano teve Covid no começo de junho, e no final de junho ele já foi liberado para voltar aos treinos, às competições, e num dos treinos, ele no aquecimento teve uma parada cardíaca súbita, e na necrópsia foi um infarto importante. Então é outro dado importante, por isso que alguns cardiologistas estão recomendando paciente, quem teve Covid, que faz algum tipo de atividade física mais exaustante, fazer uma reavaliação cardíaca antes de retornar ao seu treinamento. Bom, do ponto de vista pulmonar, lógico que é o lado mais importante, né? Quem assiste os pacientes na UTI sabe o impacto disso. E daqui a pouco vou comentar um pouquinho específico sobre o pulmão, tá? Mas, novamente, essas alterações de vasculite, trombose, fenômeno imunológico, têm levado, além da apresentação habitual de pulmão de Ardis, né, pulmão de SARA, a gente tem visto algumas áreas de necrose hemorrágica, presença de microtrombose, tanto que a gente, na maior parte dos casos, a gente não fala em tromboembolismo pulmonar, e sim trombose local, trombose pulmonar, microtrombose pulmonar. Então, nem sempre é secundário ao embolismo. A gente sabe que pode ter trombose no próprio pulmão. E essa trombose, lógico, repercute em alteração na ventilação-perfusão. Diferente de outras formas de Ardis, a perfusão é mais alterada do que a ventilação, tá? E junto com isso, facilidade de infecção secundária. A nível hepático, o mais importante ter observado é a hepatite, mas alguns casos têm relatado também presença de colestase. E a nível renal, a gente tem visto alta frequência desses pacientes precisarem de diálise. O mais interessante na fase inicial, a lesão geralmente é tubular, mas também tem algum efeito glomerular. E em alguns casos, séries de casos de necrópsia, né, que os autores que fazem necrópsia aberta têm visto eventualmente presença de necrose de suprarrenal. Geralmente essa necrose é secundária a um fenômeno trombótico de vasos de artérias ou veias que irrigam o suprarrenal. Bom, outra apresentação clínica bastante importante, muitas vezes são primeiros sintomas, são sintomas do trato digestivo. Acho que todo mundo sabe, muitas vezes o paciente começa com diarreia. Isso, novamente, é secundário, principalmente a alteração de perfusão intestinal e levando, muitas vezes, quando é maior grau, até a isquemia mesentérica. A nível cutâneo, eu acho que daqui a pouco o colega vai falar em principalmente crianças, né, o síndrome Kawasaki-like. Em adultos, a gente não observa tanta alteração cutânea. Eventualmente, o que a gente observa, principalmente, são alguns episódios de racho cutâneo. E aí, lógico, o órgão mais importante aqui são os vasos. A gente tem visto bastante trombose, eventualmente também na fase tardia da doença, e, em alguns casos, junto com trombose, outras áreas apresentando sangramento, dificultando exatamente a questão em relação ao manejo de anticoagulantes. Bom, agora o impacto disso tudo na assistência dia a dia, né? A gente vê paciente que tem essa doença em evolução prolongada, e aí, diferente de outros vírus respiratórios que a gente observa, geralmente, o paciente não é admitido dentro do hospital na fase bem inicial da doença. Grande parte, geralmente, a parte da segunda semana da evolução, especialmente pacientes com formas moderadas e formas graves da doença. Aqui está um estudo, né, da China, com mais de quase 500 pacientes incluídos, mostrando esse padrão de internação geralmente um pouquinho mais tardio, quando a gente compara, por exemplo, a influenza. E aqui, novamente, em relação à necessidade de suporte respiratório ou, aliás, junto com isso, o tempo de estadia na UTI e no hospital. A gente tem visto, em pacientes críticos, alta frequência de necessidade de ventilação mecânica. Só para vocês terem uma ideia, a grande parte dos hospitais, das UTIs, a frequência de uso de ventilação mecânica está em torno de 35% a 40%.
E aqui a gente pode ver aqui, no contexto da COVID, nesse estudo, mais de 55% dos pacientes precisaram de ventilação mecânica. Em relação ao tempo de estadia na UTI, grande parte, maior parte dos hospitais, um paciente fica 5 a 7 dias na UTI. Vocês estão vendo para essa doença, os pacientes críticos ficam tempo de permanência hospitalar, aqui a mediana de 21 dias e forma grave da doença, 20 dias. Mesmo a forma moderada da doença, 15 dias. Isso realmente impacta em capacidade de assistência. Outro estudo é o estudo italiano, com mais de 1.500 pacientes, mostrando aspectos similares em relação ao suporte de UTI. Vocês estão vendo aqui, 88% dos pacientes precisaram de ventilação mecânica invasiva. E em relação a tempo, né, ao desfecho, esse estudo ele acompanha um paciente por quase um mês. E quando ele terminou para escrever esse relato, nessa série de casos, 58% dos pacientes ainda estavam na UTI, mostrando que geralmente esses pacientes requerem estadia muito prolongada. Eu acho que em outras doenças a gente nunca viu publicações com mais de metade de pacientes que ainda não tinham desfecho. Isso é o que a gente está observando agora quase constante na COVID. Agora o estudo americano, né, com mais de 2.000 pacientes incluídos, também aspecto bastante parecido. Quase 67% dos pacientes precisaram de ventilação mecânica invasiva. E aí vem aquela questão. Logo no começo, quando apareceu a pandemia, tinha aquela dúvida de intubação precoce. Se alguém daqui, alguém que está ouvindo, ouviu a minha aula no CREMESP, né, aqui no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, a primeira coisa que eu falava é: não vamos fazer intubação precoce. O que a gente tem que evitar é intubação tardia. O que a gente precisa é acertar o momento de intubação. E, lógico, a preocupação em relação a risco de exposição profissional. Eu não coloquei aqui, mas a gente já tem estudos que apareceram já no mês de maio, principalmente, comparando capacidade de dispersão viral, usando cateter nasal de alto fluxo, ventilação não invasiva, comparando a cateter nasal normal e máscara de Venturi. Para nossa surpresa, o que causa maior dispersão em relação à distância da partícula viral é cateter nasal normal, não é cateter nasal de alto fluxo. Então, acho que depois que saíram esses artigos, lógico, junto com uma paramentação adequada às estratégias de intubação precoce, de tal modo que, agora sim, a gente consegue fazer uma sequência habitual de assistência de paciente com insuficiência respiratória dentro da UTI. Então, a gente sempre começa com cateter nasal, passando para a ventilação não invasiva, o cateter nasal de alto fluxo, a ventilação mecânica invasiva e a prona. Interessante, na COVID, a gente mudou a sequência de um item. A prona é feita muitas vezes também em paciente que ainda não está em ventilação mecânica não invasiva. Paciente ainda em ventilação mecânica não invasiva, o cateter nasal de alto fluxo, se beneficia bastante também com prona. Então, é uma estratégia que tem sido cada vez mais adotado e com ótimos resultados. Mas em relação à prona, eu brinco que no nosso hospital, antigamente, falar sobre prona, todo mundo se juntam e vocês vão ver uma de prona um paciente. Paciente de 140, 160 quilos. Antigamente era quase proibitivo você pronar um paciente com mais de 90 quilos, mas agora todo mundo conseguiu entender e vem ajudar. A gente chega a 7 profissionais de saúde, entre médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo já sabe a sequência. Então, vocês vão ter pessoas em cada lado e fisioterapeuta na ponta organizando.
Pessoal, nós tivemos um problema técnico. A doutora Rô, você voltou. Acho que você teve uma pequena queda, né? Vocês ouviram até onde? Estava um pouquinho ruim o teu áudio, estava cortando, estava caindo, mas você pode retomar a apresentação. Você estava mostrando o slide do paciente em prona. Ok. A apresentação está aí? Não está aparecendo. Você tem que colocá-la novamente, então, por favor. Compartilhar de novo, né? Tá, deixa eu apresentar. Compartilhar de novo. Agora vocês estão vendo? Voltou. Agora estamos te vendo, Rô. Okay. Pode seguir, por favor. Obrigado. Tá. Bom, então aí outra questão importante é colocar coxins, né, para evitar formação, surgimento de úlceras de pressão nas áreas de maior protuberância. Acho que travou aqui. Isso. Daí a gente enrola a paciente, né, com os lençóis, então você coloca lençol em cima, lençol embaixo, enrola a paciente, enrola o mais firme possível os lençóis, a paciente fica que nem um rocambole, bem apertado mesmo, com uma movimentação coordenada de colocar a paciente lateral, depois todo mundo coordenando as mãos e verticaliza o paciente. Nesse momento é um momento de maior cuidado, porque os profissionais, a gente troca as mãos, quem estava com a mão em cima e quem estava com a mão em cima passa para embaixo, para depois virar, terminar de virar, e aí sim, novamente, checa se está tudo certo, centraliza o paciente, né, deixa tudo. E aqui, paciente já arrumado, totalmente ajeitado para evitar qualquer tipo de lesão. Bom, agora, em relação à parte que a gente acabou de falar, né, endotelite, risco de trombose, uma das poucas coisas que eu acho que já tem quase consenso é que a gente sabe que esses pacientes têm maior risco sim de trombose. Porém, a grande pergunta é, quem se beneficia com anticoagulação plena e quem só precisa de profilaxia? Uma coisa a gente já sabe que, de acordo com a gravidade da doença, o risco de evento de fenômeno trombótico vai aumentando. Por isso, a gente sempre precisa levar em consideração quais os riscos que o paciente já tinha em relação à situação basal para a trombose, como, por exemplo, uma pessoa que já está acamada, uma pessoa que tem neoplasias, uma pessoa que tem já história prévia de trombose. Esses sim são que considera-se que tem maior risco de trombose ainda dentro do contexto da COVID. Por outro lado, aqueles pacientes que têm a forma mais grave da doença, entende-se que tem o lado de endotelite, angeite mais importante, portanto, também tem maior risco de trombose. E a tudo isso levando a recomendações praticamente internacionais sobre aumentar a dose de antiprofilaxia, né? Aumentar a dose de profilaxia e não usar a dose plena de anticoagulação. O que a gente mudou aqui na nossa diretriz no Hospital das Clínicas? Normalmente, o paciente na UTI, enoxaparina, a gente usa de 40 a 60 miligramas para profilaxia, agora não. Paciente, a gente sempre usa o mais próximo possível de 1 miligrama por quilo, uma vez por dia. Para pacientes com peso acima de 120, que é muito que a gente está recebendo no contexto da COVID, faz meio miligrama por quilo a cada 12 horas, mas a dose máxima de 60 miligramas de 12 em 12. Paciente com disfunção renal, clearance de creatina abaixo de 30, até 100 quilos, usar 5 mil de 8 em 8, e acima de 100 quilos, usar 10 mil de 12 em 12. Repito novamente, não é anticoagulação plena, mas a gente já sabe que a dose de profilaxia habitual não é suficiente para esses pacientes. Agora, como eu comentei anteriormente sobre o lado inflamatório, né? A gente tem aqui estudos de paciente que usou tocilizumab, que é um anti-IL-6, né, um inibidor de receptor IL-6, para ver se realmente
tem algum tipo de benefício. Nesse estudo, um estudo caso controle, que feito na Itália, se não estiver errada, desculpa, na França, avaliaram os pacientes em relação a benefício ou não de tocilizumab. Interessante eles observaram algum grau de benefício em paciente que não estava entubado. De modo geral, não houve redução de mortalidade nesses pacientes. E aí, aqui outro estudo, uma revisão sistemática, com meta-análise, avaliando o papel de tocilizumab em pacientes com forma grave de COVID. E aí, novamente, não mostrando nenhum tipo de benefício. Eu acho que não é tão surpreso a ausência de benefício, como eu mostrei para vocês. Em outras condições, a gente repara também com aumento de citocinas inflamatórias. E a gente não usa nenhum tipo de receptor, de inibidor específico de algum tipo de citocina. Lembrando que não é uma única citocina que é responsável pela resposta inflamatória. São diversas citocinas envolvidas. Então, se eu usar inibidor de apenas uma citocina específica, a resposta já é esperado que provavelmente não é suficiente para reduzir a letalidade. Aqui, o mesmo estudo, comparando em relação à necessidade de ventilação mecânica, também não observou benefício, e aqui, em relação à mortalidade, também não observou benefício. Então, tocilizumab, nesse momento, tem se mostrado que não é uma droga promissora para o tratamento de COVID. E aí, agora, recentemente, eu acho que vocês devem ter visto o estudo Recovery em relação ao uso de dexametasona em pacientes hospitalizados. Esse estudo que mudou um pouquinho o conceito de uso de corticoide no contexto da COVID-19. Lembrar que esse artigo ainda é resultado preliminar, que foi publicado no mês de julho. Eu estou aguardando ansiosamente o resultado final. Eu até estou meio angustiada aqui, porque até agora não sai o resultado final. Bom, de qualquer jeito, o que esse estudo mostrou? Principalmente em pacientes que precisam de ventilação mecânica, aqui a gente consegue ver, o uso de dexametasona reduziu a mortalidade de 28 dias. Em paciente que precisa de oxigenoterapia, também teve algum grau de benefício, mas em paciente que não precisou de oxigenoterapia, não teve benefício, ao contrário, teve até uma tendência de elevação de mortalidade. Reforço isso porque, infelizmente, a gente sabe que existem alguns municípios, hospitais, iniciativa privada principalmente, que têm o pacote de drogas para a COVID. E muitos deles incluem corticoide mesmo para o paciente que está em monitoramento domiciliar. Aqui esse estudo mostra que a dexametasona, para quem está em casa, faz mal. Tá? E agora, essa semana, saíram outros artigos em relação ao corticoide. Na verdade, a gente ainda não entende muito bem se realmente tem tanto benefício. De qualquer jeito, grande parte, assim como a gente, usa corticoide sim para os pacientes que estão em ventilação mecânica. Complicações, a gente sabe, complicações tardias, como eu comentei, esses pacientes ficam muito tempo na UTI, muito tempo no hospital, e aí sempre tem suas complicações secundárias à internação prolongada. Uma delas, principal, é a neuromiopatia, também um risco aumentado de pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção de corrente sanguínea, principalmente pelo amplo uso de catéter invasiva, as úlceras de pressão muitas vezes até infectadas, e na fase tardia, após a saída na UTI, uma das alterações mais importantes é a alteração cognitiva, assim como o estado importante de desnutrição. Essa doença, infelizmente, é uma doença altamente catabólica, então os pacientes geralmente saem com 60% a 70% do seu peso em relação à entrada. Então, isso é uma complicação bastante importante, aumentando a necessidade de reabilitação. Agora o foco em relação ao diagnóstico. Acho que todo mundo já viu esse gráfico, em relação aos testes que devem ser utilizados e seu comportamento em relação ao PCR, em relação ao surgimento dos tipos de anticorpo. Só que, gente, na vida real as coisas não são tão simples. A gente até tem essa recomendação do Ministério da Saúde, de acordo com o tipo de resultado, o tipo de teste, como se interpretar isso. Mas vamos ver o que acontece na vida real.
Primeiro, foco teste molecular. Teste molecular, acho que vocês sabem, né, detecta uma parte da sequência do RNA viral. Repito, detecta a sequência de RNA viral. Portanto, eu não detecto, não, seja vírus vivo, seja vírus morto. Eu não consigo diferenciar entre eles. E tem alguns fatores que influenciam na sensibilidade do teste. Primeiro é o momento da coleta, em relação a tempos da doença, em relação a sintoma. Segundo é a técnica da coleta e o tipo da amostra. Terceiro é o condicionamento da amostra. Quarto, é o tipo de kit de extração utilizada. E, lógico, tudo isso depende da carga viral do hospedeiro. Só para vocês saberem, grande parte, a maior parte dos falsos negativos está no erro pré-teste, que são tudo isso envolvido. E principalmente no erro da técnica e do condicionamento. Então, é fundamental a gente acertar isso para ter um teste confiável. Outros fatores que determinam a especificidade do teste é a reação cruzada com outros agentes. Eventualmente, se eu pegar uma sequência que é compartilhada entre SARS-CoV-2 e outros coronavírus, pode me dar, sim, eventualmente um teste falso positivo. Assim como a contaminação no ambiente, principalmente ambiente laboratorial. Não à toa que quem faz teste de PCR sabe a importância de evitar a contaminação entre uma amostra e outra. Eu vou falar um pouquinho sobre o momento da coleta e a técnica e o tipo da amostra. Esse estudo foi no mês de junho, que foi descrito em relação à cinética de SARS-CoV-2, aqui em pacientes assintomáticos e pré-sintomáticos. Vocês estão vendo aqui, é o momento zero, o momento que começou o sintoma. E CT é ciclo de transcrição que leva à positividade do teste. Quanto maior CT, aqui a CT geralmente usa até 35 ou 40 de acordo com o teste laboratorial, que é para dizer que é positivo. Tá? Então, assim, quanto maior CT, significa que a pessoa tem menor carga viral. Quanto menor CT, significa que tem maior carga viral. Então, o que esse estudo mostrou para a gente? No momento zero, antes de iniciar a doença, 2 dias antes, desses pacientes que eles analisaram, 3 pacientes que eles avaliaram já no momento pré-sintoma do paciente, os 3 já tinham uma carga viral razoavelmente elevada, principalmente o indivíduo B e C. E quando começou a ficar doente, ao longo da doença, CT foi caindo, o que significa a carga viral foi caindo. Então é importante a gente saber que, por isso que a história de transmissão no período pré-sintomático ou no momento ainda assintomático. E esse outro gráfico acompanha pacientes assintomáticos que tiveram um teste positivo. Eles observaram um comportamento de, ao longo dos dias após o início da coleta, né, vários pacientes permaneceram com carga viral razoavelmente elevado, inclusive até o 9º dia da doença. Então, a gente entende que a positividade está relacionada ao momento da coleta. Esse outro estudo avaliou diferentes tipos de amostra e diferentes momentos da doença. Aqui já são todos os pacientes que tiveram a doença, tá? Principalmente a forma moderada e a forma grave da doença. O que eles observaram? Vocês podem ver aqui, em relação às semanas, em relação ao início de sintoma. Material respiratório teve a positividade maior e tendo uma queda progressiva ao longo da evolução. Mas também detectado nas fezes, e o interessante nas fezes, o tempo de maior positividade é na 2ª e 3ª semana. No soro, né, alguns pacientes tiveram vírus detectável no sangue, e na urina, pouquíssimo, só teve um paciente que teve detectado na urina. E o mais interessante, na verdade, isso é esperado, quanto maior a gravidade da doença, mais tempo persiste positivo, principalmente no material respiratório. E aí, aqui, esse estudo comparando, né, em relação à gravidade da doença e persistência do vírus. Então, a gente vê, quando maior a gravidade, mais tempo persiste positivo.
assim como a carga viral. Quando maior a gravidade, maior a carga viral, tá? Agora, eu reforço a técnica da coleta de suave de nasofaringe. Lembrem que o material é nasofaringe, não é asa do nariz. A gente percebe, quando eu vejo notícias que as pessoas colocam o cotonete aqui para cima, eu quase falo, estão fazendo uma biópsia da hipófise da pessoa, né? Não, o que a gente quer é coleta aqui na nasofaringe. Por isso que uma técnica correta, você direciona a sua suave para a parte inferior do lóbulo da orelha. Portanto, entrar quase 2/3 do suave. Se você não fez isso, você está coletando de nasofaringe. E aí, em relação a principalmente paciente que está no ambiente de UTI, qual o melhor tipo de amostra para em relação a maior sensibilidade? Vocês podem ver. O escarro normal nesse estudo, positividade 72% dos pacientes, em relação suave de nasofaringe 63%, já quando eu uso secreção traqueal, 93% dos pacientes têm exame positivo. Isso foi fundamental, isso mudou a nossa estratégia de diagnóstico no nosso hospital. Quem acompanha esses pacientes na UTI sabe o quanto eles têm pouca secreção respiratória. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma usar, a gente não faz broncoscopia para recuperar o lavado, mas sim a gente faz uma espécie como se fosse um mini lavado. A gente joga soro via tubo, né, com sistema fechado de aspiração, e aí o pessoal da fisioterapia faz as manobras para recrutar a secreção, e aí recupera esse material para diagnóstico. Com isso, a gente praticamente reduziu em mais de 80% os testes falsos negativos. E aqui tem outro estudo comparando a sensibilidade em diferentes tipos de amostra. Então, novamente, o teste que a gente costuma usar, principalmente para o paciente ambulatorial, infelizmente, a limitação de positividade, a sensibilidade é bastante grande. E aqui mais um estudo também mostrando diferentes momentos em relação a diferentes tipos de amostra. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? De acordo com o tempo da doença do paciente, o momento da sua coleta, muitas vezes suave não é a melhor amostra. Às vezes é outro tipo de amostra que ajuda no diagnóstico. Aqui a gente consegue comparar exatamente essa técnica de aspirado traqueal que a gente faz, né, que está em vermelho, e vocês veem como aumenta tanto assim, né, o quanto ajuda na sensibilidade do teste. Bom, agora em relação ao teste sorológico, também tem vários fatores que influenciam no resultado. Primeiro é o tipo de anticorpo avaliado. Segundo, o momento do teste. Terceiro é a quantidade de antígeno que o fabricante coloca dentro do teste quando você está fazendo detecção de anticorpo. Quarto, o tipo de técnica. A gente tem técnicas de ELISA, quimiluminescência, né? Tem várias técnicas utilizadas para testes sorológicos. Outro é o fator do paciente. Um paciente que é imunodeprimido pode ser sim que produz menos anticorpos, portanto, dificultando o diagnóstico. E, por fim, a reação cruzada. Aqui a gente tem um estudo que compara os tipos de anticorpo, né? Acho que esse gráfico é bastante conhecido, o tipo de imunoglobulina, de anticorpo que se surge ao longo da doença. Todo mundo sabe que geralmente o primeiro que aparece, né, primeiro que positiva, geralmente é o IgM. Mas é interessante que esse estudo IgM, em relação à porcentagem de positividade em paciente entre segundo e quarto dia da doença, não foi tão superior a IgG. Ao contrário, nesse estudo foi até menor. De qualquer forma, a gente percebe que ao longo do tempo isso vai aumentando e quando tem a somação dos dois anticorpos, as chances de detectar positivo é sempre maior. Interessante notar também que esse comportamento difere de acordo com a gravidade da doença. Os pacientes mais graves geralmente apresentam um nível de anticorpo mais alto desde o início da sua doença. Aqui também outro estudo que compara padrão de IgG e IgM. Nesse estudo, a gente já vê que IgM realmente aparece mais precoce, mas alguns dias depois começa a aparecer IgG. E o título de IgM vai caindo, mas nesse estudo também já mostrou uma queda razoável de IgG ao longo da doença. Ele estudou até o 21º dia.
Em relação a título, né, e a gravidade da doença, mais um estudo que confirma pacientes mais graves têm tido IgG persistentemente elevada por mais tempo, né, e isso tanto em relação a IgG quanto em relação a IgM, porém IgM acaba sendo similar em torno de 28º dia da doença. E o mais interessante vem, vocês lembram que eu falei que o vírus tem 4 proteínas estruturais, N, né, de nucleocapsídeo, e S de spike, né? E vocês veem, de acordo com o tipo de proteína que é utilizado no teste, tem sensibilidade diferente também. Então, não é só questão de IgG ou IgM, envolve também o tipo de proteína que é colocado dentro desses testes. E aí, aqui avalia o IgA. Vocês lembram, no começo da pandemia, todo mundo fala de IgA. IgA a gente percebe que aparece precocemente, geralmente entre terceiro ou quarto dia da doença já aparece. E a grande questão de IgA é, persiste positivo por bastante tempo. A pergunta é, você faz um teste sorológico com que objetivo? Se você quer saber se é uma infecção recente, se a pessoa já tem anticorpo protetor, infelizmente, IgA, vocês estão vendo que não serve, porque já aparece no tempo precoce e persiste positivo por muito tempo. Então, uma pessoa que tem IgA positivo, você não sabe interpretar se é uma infecção recente ou não. E IgA, infelizmente, não é suficiente para promover a proteção para uma pessoa após a infecção. Por isso que IgA tem sido abandonado cada vez mais ao longo dessa pandemia. E aí, outra questão é a comparação dos tipos de teste que a gente tem. Né? Eu tenho aqui teste de ELISA, tá? Esse estudo vale a pena, principalmente que quem trabalha com diagnóstico, vale a pena pegar esse artigo, ele comparou vários tipos de teste, vários tipos de kit, em relação à sensibilidade e especificidade. Aqui ele avaliou o pool, né, de tipo de teste e os kits comerciais. Vocês podem ver, a sensibilidade é bastante variável. Eu vou para o próximo, que consegue a gente enxergar um pouco melhor. O teste ELISA, né, em relação ao IgM, ele mostra o pool de sensibilidade na primeira semana em torno de 26%. Na segunda semana vai aumentando, na terceira semana vai aumentando. Esse é o lateral flow também, resultado, desempenho bastante similar, e esse é a quimiluminescência, que tem um resultado um pouquinho melhor. Por isso, aparentemente, o resultado dos testes é melhor em relação ao IgM com quimiluminescência, principalmente a parte da terceira semana da doença. E em relação ao IgG, resultado também bastante similar em relação à sensibilidade. Por fim, gente, eu acho que já esgotei um pouco o meu tempo. Quais as perspectivas futuras que a gente vê até agora, né? Em relação ao tratamento, mesmo o corticoide, a gente ainda tem dúvida se realmente qual é o seu papel. Eu digo isso porque eu fui da época que teve a pandemia de H1N1 e a gente usou corticoide naquela época. Praticamente todos os experts usaram. Quase 5 anos depois, as meta-análises mostraram que não teve benefício na mortalidade da doença. E, por enquanto, os estudos que a gente tem, geralmente, é em relação ao desempenho de tempo livre de ventilação mecânica, alguns estudos de mortalidade, mas o benefício mostra, nesse momento, a vantagem em relação à ventilação mecânica invasiva. Então, a gente precisa acompanhar a evolução desses dados para ver se realmente o corticoide tem benefício. Mas é uma das coisas que a gente realmente adaptou na assistência diária. Segunda questão é, a gente já sabe em relação ao benefício de anticoagulação, dose maior de profilaxia, mas anticoagulação plena ainda não temos resposta. Em relação ao antiviral, todo mundo aguarda ansiosamente. Eu realmente torço para que a gente surja um antiviral eficaz e que beneficie principalmente pacientes com formas graves da doença. Eu espero que não surja uma droga que eu brinco que seja algo como oseltamivir para a influenza. Porque o oseltamivir para a influenza, infelizmente, para o paciente grave, não tem se mostrado tanto benefício. E aí vem aquela pergunta, você pagaria R$120 por Tamiflu para tratar a gripe? Né? Para tratar a forma leve e moderada da gripe? Então, a mesma questão eu coloco aqui em relação à Covid.
Uma preocupação que preocupa a gente, né, todos os infectologistas e intensivistas, é o impacto dessas mutações. Causa um certo desespero a gente pensar que a mutação na região spike pode levar à alteração da fisiopatogenia da doença. Isso pode fazer com que tudo que a gente aprendeu esse ano não serve para próximas ondas da Covid. Por isso que eu realmente espero que isso não se confirme, isso não seja real. E, lógico, o mais ansioso na cabeça de todo mundo é a vacina. Mas sobre a vacina, eu quero deixar aqui um recado. Pessoal, a gente sabe que a vacina que venha a ser liberada para uso, as vacinas, a gente não sabe quais serão, né? Provavelmente não vai ter aquela efetividade bastante elevada. A gente sabe que, diante de uma pandemia que tantas pessoas estão morrendo, é provável que se libere uma vacina que tem uma efetividade próxima a 50%. E isso me causa bastante preocupação. Por quê? Porque as pessoas que tomem a vacina, que venham a tomar a vacina, pode ter uma falsa segurança que está protegida da doença. Uma coisa é questão coletiva, questão populacional. Outra questão é questão individual. E até onde a gente saiba, até agora, nenhuma vacina está sendo estudada para exatamente a população de risco, pessoas acima de 60 anos de idade. Então, vacina é ótimo para a gente reduzir a letalidade, para reduzir adoecimento, mas eu recomendo para quem está me ouvindo, cuidado quando sai a vacina, mantenha o seu hábito de prevenção. É isso, gente, muito obrigada. Rô, muito obrigado. Excelente a apresentação. Acho que é importante a gente ter essa noção de que é realmente uma doença multissistêmica. Muitas vezes a gente foca em uma doença respiratória, que é só o pulmão, e esse é o gancho que a gente quer, então, passar para o Rodrigo, e para trazer esse entendimento, né, para toda a equipe aqui de Santa Catarina, de que a gente não está tratando só de uma doença pulmonar, mas sim de uma doença que tem outras características e que nós, vigilância, temos que estar alerta também para as complicações e para essas outras formas que a doença pode, então, se manifestar. Então, Rodrigo, a gente passa para ti. Deixa eu acertar aqui a apresentação. Estão vendo aí? Ainda não. Ainda não, né, Fábio? Não. Ainda não, Rodrigo. Vou acertar aqui. Só um pouquinho aqui, Fábio. Já
Bom, enquanto o Dr. Rodrigo termina de organizar ali a apresentação, que ele teve um probleminha técnico, eu ia só perguntar, então, para a doutora Rô, eu sei que ela não colocou na apresentação dela, é um tema bastante específico, mas eu sei que são poucos os centros no Brasil que têm experiência. Aqui no estado, eu sei que 2 serviços particulares começaram, mas a gente conversou no começo do ano sobre esse assunto, que é a ECMO. Eu queria saber como é que foi, então, a experiência dela, do HC, se realmente foi como era a expectativa inicial, se teve realmente um bom desempenho, ou se realmente esse caminho, né, do uso da ECMO. Se ela pudesse explicar um pouquinho, então, o que é ECMO aqui para a equipe que está assistindo, o que seria, né, essa metodologia e como foi o desempenho, se vocês conseguiram utilizar um pouco essa metodologia na UTI de vocês. Bom, perfeito. Fábio, acho que você colocou uma das estratégias mais discutidas em relação à assistência com paciente com doença pulmonar, né? A ECMO, para quem não sabe, a ECMO é membrana de oxigenação extracorpórea. Existem algumas formas, algumas estratégias, algumas indicações. Eu posso usar em paciente com doença pulmonar, em que o pulmão não consegue mais, a gente não consegue usar mais nada do pulmão, então você usa como se fosse um pulmão fora do paciente, por isso que é a membrana de oxigenação extracorpórea, para auxiliar na assistência dos pacientes. Eu posso usar também isso num contexto de paciente com alteração hemodinâmica, é muito importante. A diferença na hora de colocar as cânulas, né, é veia a veia ou veia a artéria. Então, essa é a grande diferença. No contexto da COVID, o que a gente tem observado? Quando a gente colocar um paciente na ECMO, uma das coisas que tem que ser feita é anticoagular o paciente. Afinal, todo o sangue do paciente está saindo para dentro de um sistema não totalmente biológico. Por mais que a tecnologia tenha avançado, ainda ocorre risco de causar trombose do sistema ou formação de coágulo dentro da membrana de troca. E à medida que vai formando o coágulo, vai diminuindo a eficácia, a eficiência da membrana. Por isso, a gente não tem usado muito, assim, a gente usa com bastante critério a ECMO na COVID. E, infelizmente, os resultados têm sido muito ruins. Muito ruins em que sentido? Quando a gente usa as doses habituais, os níveis normais de anticoagulação, o circuito trombosa muito rápido, o circuito perde muito rápido, a membrana coagula muito rápido. E quando a gente usa a dose um pouquinho maior, vem outro lado, uma parte dos pacientes começa a ter sangramento. Então, também não tem sido muito bom. A gente usou alguns casos, porque assim, a gente estava usando razoavelmente, indicando igual no contexto da influenza, só que a gente foi desanimando pelo resultado ruim que a gente está tendo. A gente tem usado principalmente em alguma situação bem específica, gestante. A gente começou a usar em gestante com COVID grave para permitir que o feto torne-se viável. Então, a gente virou, assim, usar a estratégia para tentar manter a mãe viva, né, em condições ideais, melhores possíveis, para que a gestação possa chegar até o momento que, pelo menos, o feto fica viável. Então, fora isso, a gente tem sido muito mais restrito na indicação da ECMO e realmente resultado não tem sido muito bons. Alguns estudos internacionais têm mostrado um resultado um pouquinho melhor do que os nossos resultados, mas muito inferior à influenza. Por isso, a gente praticamente não está usando mais. E alguns que a gente viu que usou, aquela situação que a gente pergunta, será que o paciente melhoraria mesmo sem ECMO? Né? Então, diante do custo, diante da necessidade de pessoas altamente capacitadas, a gente quase não tem utilizado mais ECMO na COVID. E talvez o que a gente tenha visto aqui no estado, talvez foram realmente pacientes extremamente graves e talvez a resposta não tenha sido boa
pela esse início, né, esse treinamento inicial que está sendo feito e pela gravidade tão extrema desses pacientes, né? Então, mas ouvindo também a tua experiência, a gente vê que talvez a indicação precisa ser melhor entendida. Mas obrigado, pena que essa estratégia não teve a resposta que a gente tinha imaginado lá no começo. Muito obrigado. Bom, então vamos passar para o Rodrigo, que vai falar então sobre a síndrome inflamatória multissistêmica, né, pediátrica e adolescente, relacionada temporalmente à COVID. Agora já está todo mundo vendo já, Fábio? Nós estamos vendo, está tudo certinho. Obrigado. Imagina. Quero agradecer ao Fábio pelo convite e falar sobre essa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que o relato, quando a gente teve, quando eu comecei a estudar mais ela, fiquei muito preocupada, principalmente com os relatos italianos. No entanto, eu queria começar essa aula com na verdade, com esse slide, e é interessante porque ele mostra a pandemia, isso na Inglaterra, né? Então, aqui nós vamos vendo em azul as infecções, né? E a aceleração descontrolada. E os ingleses, o que eles viram foi uma coisa interessante, que em vermelho mostra algumas situações diferentes que eles não estavam esperando, mas sinais e sintomas em algumas crianças, né? Algumas muito graves, outras não nem tanto. E conforme a síndrome, né, conforme a COVID, né, a infecção por SARS-CoV-2 vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, vai tendo a sua fase de aceleração descontrolada e, né, o descontrole dessa infecção, eles começaram a ver muitas crianças com esses sintomas. E, assim, sintomas variáveis, algumas crianças e adolescentes necessitando de UTI, outras não precisando, algumas com oxigênio. E o interessante, né, é o que eles acharam de sintomas e sinais. Então, algumas crianças com conjuntivite bilateral, alguns linfonodos aumentados, sinais neurológicos, algumas crianças com problemas cardíacos, seja de miocardite, aumento de enzimas cardíacas, algumas com alterações coronarianas. Crianças a gente não vê tanto problemas pulmonares, mas viram em algumas casuísticas de 50% tendo vômitos, diarreia, dor abdominal, simulando algumas vezes apendicite. E o interessante é que a síndrome, ela foi, né, a COVID foi, com o tempo, né, sendo outros casos, né, como uma pandemia, outros casos em outras partes do mundo, e essa síndrome ela também foi vista, né, nas crianças em outros lugares do mundo, na Itália, né, em vários lugares da Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil não foi diferente. E é interessante, eu peguei o estado de São Paulo, falando do dia 21 de agosto, né, do mês passado, falando sobre os casos dessa síndrome. Né? E o que né, você tendo esses sinais, diferentes formas de manifestação, e o interessante é que você pode ter, né, a infecção, seja ela aguda ou pregressa, né? Então, com algum tempo já teve a infecção, você está curado e faz essa forma, essa síndrome. E o que é interessante é que eles repararam muito era a atividade inflamatória muito exacerbada, muito aumentada, né? Com valores, né, de VHS, PCR bem aumentados. E o Brasil, o que o Brasil fez? Né? O Brasil, então, ele em maio desse ano, sabendo disso, né, essa síndrome ela foi descrita a primeira vez na Inglaterra em abril, né, no final de abril, fez uma nota técnica, né, falando e adotando alguns critérios para a sua interpretação e para o seu diagnóstico. E o Brasil adotou os critérios da Organização Mundial de Saúde. Eu tenho outros critérios e outras notificações do CDC e dos próprios ingleses, e o Brasil adotou da Organização Mundial de Saúde. E o que vem a ser essas definições? Né? Então, uma criança, né, ou primeiro
passo que a gente tem. Então, tem que ter febre elevada, no mínimo de 38, com mais de 3 dias de febre, e a idade é entre 0 e 19 anos, né, de idade. Você tem que ter pelo menos 2 sinais ou sintomas que encontra nessa criança. Quais são eles? Conjuntivite não purulenta, bilateral, erupção cutânea. Esse slide eu colei bem da nota técnica do Ministério da Saúde, né? E sinais de inflamação, né, seja ela oral, mãos, pés, hipotensão ou choque, algumas crianças foram para a UTI. Manifestações miocárdicas, seja ela por ecocardiograma ou elevação de enzimas cardíacas, né, uma evidência de coagulopatia, né, e manifestações gastrointestinais. Lembrar que você tem que ter, então, febre, e essa idade, de 0 a 19 anos, e 2 desses sinais e sintomas. Além disso, marcadores de atividade de inflamação muito elevada, com VHS, o PCR, né, ou procalcitonina, ou qualquer outro marcador. Você afastar qualquer outra causa de sepse, né, ou de infecção, né, bacteriana ou viral, e ter realmente a evidência do COVID, a evidência da infecção, né, pelo SARS-CoV-2, seja por biologia molecular, né, pelo RT-PCR, seja por teste rápido ou sorológico, ou mesmo histórico, né, de contato. E o que é interessante é que essa doença, essa síndrome inflamatória multissistêmica, ela simula ou ela tem similaridade, né, com a síndrome de Kawasaki. E isso o Ministério da Saúde, a OMS também, deixa claro. Então, crianças e adolescentes que têm critérios totais ou parciais da síndrome de Kawasaki ou de choque tóxico, que é quando você tem infecção por estáfilo estreptococo, né, mas você tem evidência da infecção pelo SARS-CoV-2, elas também entram nesse critério. O Brasil, agora em agosto, publicou esse último boletim epidemiológico e falando exatamente da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica no nosso país. Até então, nós temos 197 casos, sendo com 17 óbitos. E é interessante que provavelmente isso vai ainda aumentar, porque os casos, se você for ver no boletim, não tem computado os casos de Santa Catarina. E para relembrar o que é a síndrome de Kawasaki. A síndrome de Kawasaki, que foi realmente descrita pela primeira vez em 67 por Tomasuko Kawasaki no Japão, é uma síndrome em que você tem que ter febre, obrigatoriamente, 5 dias ou mais, e 4 dos seguintes critérios. Então, desde um exantema polimorfo, né, um rache, alterações oculares, né, uma conjuntivite, alteração de orofaringe, que pode ser desde lábios rachados, língua framboesa ou eritema dos lábios, gânglio cervical, normalmente unilateral, e alteração de extremidades, principalmente edema ou eritema das mãos ou os pés. Né? E é interessante que a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ela existe ainda discussões sobre essa síndrome, se ela é ou não Kawasaki. No entanto, como eu falei, muitas crianças preenchem, os adolescentes preenchem os critérios para Kawasaki. Isso vai ter repercussão no tratamento. O interessante é que, assim, enquanto a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica acontece, né, 80% dos casos em crianças com 7 anos ou mais, já a síndrome de Kawasaki ela tem uma faixa etária entre 6 meses e 5 anos de idade. No entanto, as crianças, e isso o Ministério da Saúde deixou bem claro, as crianças e os adolescentes que preenchem os critérios, né, da síndrome de Kawasaki, sejam eles completos ou incompletos, e por que incompletos? Porque às vezes você não vai ter, né, os 5 dias e os 4 daqueles 5 sinais. Você vai ter menos. Ou que tem síndrome ou evidência de choque tóxico, mas evidência da infecção pelo SARS-CoV-2, vão estar inclusos nessa síndrome inflamatória multissistêmica. O interessante aqui é uma questão prática. Se você desconfia da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né, temporalmente associada ao COVID, esse paciente deve ser hospitalizado. Por quê? Porque é rápida a deteriorização. É comum relatos de casos falando de pacientes que
necessitaram de drogas vasoativas ou necessitaram de assistência, né, em terapia intensiva. Por isso, né, interessante que esse paciente, quando desconfiado, deve ser internado. E quais os exames, né, que alguém que está atendendo e desconfia deve ser solicitado? Hemograma com plaquetas, né, metamólico e gasometria, uma função renal, função hepática, os marcadores de coagulação, os marcadores cardíacos, né, que normalmente vão vir bem elevados, e as provas de atividade inflamatória, né, que vai fazer parte do diagnóstico. Parcial de urina, urocultura e hemocultura, por quê? Para você ver se não é uma sepse ou infecção, né, de outra origem. É interessante você ter o ecocardio e um eletrocardiograma, raio-x de tórax aqui para quê? Para você ver, principalmente nessas primeiras 24 horas, se você tem lesões cardíacas, né, seja elas dilatação da artéria coronária, que é comum na síndrome de Kawasaki, quando você não faz o tratamento, isso pode acontecer, ou se você tem outras alterações. E vai depender, né, de qual momento, né, do diagnóstico que você fez, né, dessa criança. Porque às vezes você vai ter que fazer o diagnóstico, como eu falei, a síndrome inflamatória multissistêmica, ela pode ser em vigência da infecção pelo SARS-CoV-2 ou posterior a isso. Então, você pode pedir o exame, né, o RT-PCR, ou vai ter que pedir o exame sorológico. Isso vai depender do tempo da doença. Além disso, outros exames complementares, que não são obrigatórios, mas que às vezes você vai ter que abrir mão, como ultrassom de abdômen, porque foi muito comum na Europa laparotomias brancas, ou por simulação de apendicite, peritonite, tomografia de tórax na dependência do caso, triglicerídeos, porque em alguns casos você teve síndrome de ativação hemofagocítica, procalcitonina se você tiver, e sorologias para fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, né? E qual que é o tratamento da doença? Então, ela tem uma variabilidade muito grande, e é interessante você saber o quê, né? Algumas vezes você vai ter que utilizar desde catéter, né, de O2, máscara ou intubação no paciente, volume, seja com soro fisiológico, ou vai ter que partir para as drogas vasoativas, antibiótico, porque ela simula muita sepse, né, e normalmente a sugestão, isso até a Sociedade Brasileira de Pediatria, é de ceftriaxona e clindamicina, exatamente pelo síndrome, você pode ter um envolvimento, né, ou simular um choque tóxico por estáfilo strepto pela atuação dele. A imunoglobulina, como muitas dessas crianças e adolescentes, eles vão ter similaridade ou vão ter coisas em comum com a síndrome de Kawasaki, a imunoglobulina aqui vai ser fundamental. Exatamente por quê? Pela atuação na cardíaca. A gente sabe que, por exemplo, na síndrome de Kawasaki, 25% dos pacientes, né, podem desenvolver aneurismas das artérias coronárias. E se você não utiliza a imunoglobulina, né, você vai ter qual o problema, além de você ter febre, você vai ter outras sequelas devido a essa dilatação coronariana. Quando você faz imunoglobulina, isso cai bastante, para menos de 3%, 4%. O AS, né, que a gente utiliza numa dose, primeiro anti-inflamatória, depois antiplaquetária, né, e corticoide. É interessante saber do tratamento, e é uma das coisas que a gente não tem ainda com trabalho randomizado, né, controlado. O que a gente tem, por exemplo, são desde os ingleses falando para utilizar com parcimônia e consultando especialistas, aos americanos falando para usar tudo, desde antibiótico, corticóide, AS. Aqui no estado a gente fez um protocolo para essa síndrome inflamatória, então a gente tem usado naqueles que obedecem os critérios ou tem os critérios da síndrome de Kawasaki, a gente faz a imunoglobulina na dose de 2 gramas por quilo, correndo sempre lentamente em 12 horas, para não ter outros problemas.
inerentes à imunoglobulina. Utilizamos o AS na dose de 30 a 50 miligramas por quilo, em 4 doses, e deixamos esse AS até o paciente ficar 48 horas afebril, quando daí a gente faz a dose anti-inflamatória, antiagregante, que é de 3 a 5 miligramas. E usamos até por 6 a 8 semanas. E o corticóide, que quando a gente faz, realmente deixou na indicação de fazer em casos graves, em casos, né, que normalmente a gente faz metilprednisolona, dose de 1 a 2 miligramas por quilo, deixamos de... E daí você tem doses variáveis, né, normalmente por 3 a 5 dias, né, e quando utilizado, algumas sociedades têm utilizado, e quando utilizado eles fazem por 3 semanas. É interessante saber os diagnósticos diferenciais, porque essa síndrome ela vai simular outras doenças, como sepse bacteriana, por isso a hemocultura, por isso a urocultura, outras infecções virais, por exemplo, em lugares em que tem arbovirose, muito se simula que, num dos casos que a gente atendeu, uma das diagnósticos diferenciais foi dengue e leptospirose, abdômen agudo, vários relatos de dor abdominal, algumas casuísticas chegando a 50% dos casos de pacientes, né, simulando uma peritonite ou apendicite. Síndrome do choque tóxico, seja por estáfilo ou por estreptococo, miocardite por outros agentes infecciosos, síndrome de Kawasaki, né, não relacionada à infecção pelo SARS-CoV-2, e a gente teve no mês passado isso também. Reações de hipersensibilidade, como Steven Johnson, outras enfermidades reumatológicas, como a síndrome de Still, e a síndrome da reativação macrofágica, ou síndrome hemafagocítica, que também teve relatos desses casos. O interessante, e daí o médico que está atendendo uma criança com suspeita de síndrome inflamatório multissistêmico, ela deve ter a seguinte observação, que essa criança pode deteriorar e pode necessitar de uma UTI e de um acompanhamento cardiológico. Então, deve ser referenciado para um hospital que tenha serviço, suporte em UTI, isso, né, suporte com cardiologista e um acompanhamento ecocardiográfico, para realmente fazer um eco, né, nas primeiras 24 horas. É importante salientar o envolvimento de múltiplas especialidades, porque é comum você ter outras complicações, né? O envolvimento de, seja hematologista, infectologista, intensivista, cardiologista, reumatologista, né? E o importante, o médico notificar, porque só assim a gente vai conhecer a doença, né? E não só, porque tem a questão também da imunoglobulina, que é uma medicação muito cara, né? E muito preciosa, e que tem suas indicações precisas, né? E o Ministério tem, né, essa notificação, que ela é bem extensa, e é importante, né, estar ciente dessa notificação, e o médico ciente de fazer essa notificação. Eu creio que das minhas considerações foi isso, né? Eu espero ter ajudado e contribuído, né, enfim, com a apresentação, e espero ter, né, ajudado os colegas na questão da apresentação aí. Rodrigo, muito obrigado. Acho que a gente vem com esse mesmo pensamento, né, entendendo que realmente o SARS-CoV não é simplesmente uma doença pulmonar, é essa doença multissistêmica, e a gente começa a ver, então, todas essas outras complicações que acompanham a COVID, né? E o alerta, e agora existe, então, toda essa dinâmica, né, para notificação, como você bem colocou, né, os critérios laboratoriais, a gente tem que estar muito alerta, porque dependendo da fase, como a Rô colocou antes, né, todo o desenho do diagnóstico, como você colocou ali, dependendo da fase, a gente vai utilizar um método diagnóstico ou outro para poder fazer o diagnóstico também
da SINP, né? E então isso casou muito bem as duas apresentações, porque a gente consegue, né, linkar a fisiopatologia e por que a gente tem que utilizar cada teste em cada momento. E então a gente passa agora para a Simone, que ela vai então reforçar esses pontos da notificação, que a gente tem um fluxo específico para notificação da SINP, então ela fez essa dobradinha com o Rodrigo e vai trazer um pouco dessa vigilância, né, da SINP que está sendo, então, construída né, a partir das orientações que o Ministério da Saúde está passando. Então, essa rede que está sendo construída, como o Rodrigo falou, a necessidade de um acompanhamento com internação, muitas especialidades em conjunto, então tudo isso vem sendo organizado, né, na Secretaria de Estado da Saúde, vai ser pactuado em conjunto com os municípios, e a Simone já fez na semana passada, junto com o Rodrigo, aqui do Hospital Infantil, uma apresentação e está trazendo alguns frutos dessas discussões que ainda estão em construção e que o Hospital Infantil, como o Rodrigo falou, está desenvolvendo também esse protocolo que está sendo compartilhado também com os outros serviços aqui do Estado. Então, Simone pode trazer essas informações para a gente também. Muito obrigado pela sua participação, Rodrigo. Simone, obrigado por estar conosco também. Tá ouvindo? Tudo certo? Então, boa tarde a todos, né? Eu sou Simone, sou responsável pela vigilância da influenza aqui na Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Primeiramente, eu quero agradecer a doutora Rô e o doutor Rodrigo, né? E, na verdade, o doutor Rodrigo, eu gostaria que representasse toda a equipe do Hospital Infantil, que estão ajudando muito a nossa organização do fluxo de vigilância aqui no Estado, né? O protocolo do Hospital Infantil, a gente já encaminhou ele para regulação, e ele vai ser utilizado, né, para fazer o nosso protocolo estadual. Então, agradecer, né, toda a equipe do Hospital Infantil, que está sendo assim fundamental para que a gente consiga organizar esse serviço aqui no Estado. Os dados de Santa Catarina, eles ainda não estão nesse boletim que o Dr. Rodrigo mostrou, por conta de que a gente pensava que precisaria, pelo menos, ter alguma coisa sólida, organizada, para poder colocar essa vigilância da síndrome aqui no Estado, né? Então, a partir do próximo boletim já vai ter, né? Nós estamos com 6 casos notificados aqui no Estado, sendo que 5 foram confirmados como casos suspeitos, né? Nenhum confirmou como ligado à síndrome, ao coronavírus, mas a gente já tem 6 notificações no banco, né? Eu fiz uma pequena apresentação, deixa eu ver aqui. Essa apresentação ela foi baseada no nosso na nota técnica número 16, tá? Aqui na frente tem o meu contato, se alguém quiser alguma informação a respeito da vigilância dessa síndrome, pode entrar em contato diretamente aqui com a gente, aqui na diretoria. Então, em 26, contextualizando um pouquinho de como que aconteceu essa vigilância, né, da síndrome aqui no mundo, no Brasil, né? Então, dia 26 de abril de 2020, né, o Sistema Nacional de Saúde Inglesa ela lançou alerta relatando a identificação de uma nova apresentação clínica em crianças previamente saudáveis, possivelmente associada com a COVID, semelhante à síndrome de Kawasaki. Então, tem mais de 300 casos suspeitos e 5 óbitos notificados no mundo, até a época da realização dessa nota técnica. No Brasil, o alerta foi dado em 20 de maio de 2020 pelo Ministério da Saúde, em parceria com a OPAS e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, nós temos essa nota técnica número 16 de 2020, que dá as orientações sobre a notificação da síndrome temporariamente associada à COVID-19.
Então, qual é o objetivo da notificação dessa síndrome? É identificar e monitorar a ocorrência de casos dessa síndrome no Brasil e, com isso, caracterizar o perfil epidemiológico dos casos para a adoção de medidas de prevenção, controle e manejo clínico dos casos. Então, esse é o objetivo de todas as notificações das nossas doenças de notificação compulsória, que são de montar a rede de atendimento, e, com isso, eles precisam ter números e precisam ter casos para que a gente consiga estratégias, né, para prevenir e para controlar e também para manejar os casos, né? Então, por isso que a gente salienta a grande importância da notificação dos casos suspeitos dessa síndrome, para que a gente tenha, ainda mais que ser uma doença nova, né? Uma doença de notificação nova que precisa, então, ter dados para poder traçar o perfil delas aqui no Brasil, né? Então, essa aqui é a definição de caso, né? Lembrando que a gente só notifica depois de todas desse conjunto de definições serem... a pessoa só pode ser notificada depois que tiver esses dados, sinais e sintomas e exames e toda a questão de clínica para poder notificar, né? Então, a notificação ela deve ser realizada por qualquer serviço de saúde, de preferência que seja o serviço que atendeu essa criança ou esse adolescente, né? Porque a notificação ela é até os 19 anos, então pega a parte de criança e adolescente, né? Até o adulto. Então, e a notificação ela inclui a realização periódica da busca ativa dos indivíduos hospitalizados, que preencham a definição de caso, coleta de exames, investigação clínico-laboratorial e acompanhamento e encerramento dos casos, que deverão ser repassados para a vigilância. Então, não é simplesmente notificar, né? Ele tem toda a questão do acompanhamento desse caso até a confirmação de ser ou não um caso da síndrome aqui, né? Notificação ela é no formulário próprio, online, que se chama o formulário do REDCap. Depois eu vou estar mostrando para vocês o caminho que chega até esse formulário. Então, a partir da identificação do caso, que atende aos critérios, a notificação no formulário online deverá ser realizada em até 24 horas. Então, a partir do momento que fez toda a clínica, a diagnóstico do paciente, né, do caso suspeito, tem 24 horas para colocar no sistema. Os hospitais e vigilâncias que tiverem registro de casos a partir do dia 26 de fevereiro, recomenda-se a inserção dos registros retroativos, né? A gente preconiza que seja, a partir de agora, né, a partir de semana retrasada, todos os casos sejam notificados, né? Mas se tiver casos anteriores, também se recomenda que se faça a inserção no sistema. O LACEN ele irá realizar o exame, né, de COVID, dando prioridade para os pacientes que são suspeitos dessa síndrome, né? Então, todas as instruções, elas estão descritas nessa nota técnica, ela está bem completa, né? O fluxo de atendimento para o paciente, ele é via regulação estadual. Então, de criança, eles têm, infelizmente, só tem 2 hospitais que atendem as crianças aqui no estado, que tenham os critérios que precisa para um atendimento de criança com essa síndrome, que é o Hospital Gesser de Joinville e o Hospital Infantil, né? Então, infelizmente, só tem esses 2 hospitais que têm as condições para esse atendimento. E daí os de adultos, né, acima dos 14 anos, até os 19, então eles são via regulação, a regulação já está pronta para fazer regular o paciente, né? Então, onde que a gente acha o link para fazer a notificação? No site da DIV, né? www.div.sc.gov.br, vai em doenças e agravos,
Aí tem ali, procura a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, tem ali um link. Dentro desse link tem ali, fala sobre a doença, e tem ali um clique aqui, onde vai diretamente para o link, o site onde faz a notificação. Nessa página também tem todas as notas técnicas que eu citei, tem uma nota de alerta também no Ministério da Saúde, que é mais para a parte médica, e tem a ficha de notificação também, e todas as informações, a aula que foi dada semana passada pelo Dr. Rodrigo, também a gente vai colocar ali assim que a gente disponibilizar. Todas as informações que a gente for tendo, o protocolo, a gente vai colocar nessa página, né? Algumas, eu coloquei a parte da imunoglobulina numa apresentação única, assim, isolada, porque eu acho que é uma preocupação de todos, né? Então, a imunoglobulina, ela foi publicada uma portaria conjunta pelo Ministério da Saúde, que flexibiliza temporariamente o uso da imunoglobulina humana no procedimento da tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do SUS. A portaria contabilizou as imunoglobulinas do componente especializado da assistência farmacêutica, de aquisição centralizada ou ressarcimento pelo Ministério da Saúde, com o código CID B34.2. Então, ela já está, então, dentro da tabela de procedimentos do SUS, então, o acesso está um pouquinho mais fácil, né? Só tem eles vão fazer um protocolo falando sobre o uso racional da imunoglobulina, né? Como o Dr. Rodrigo falou, é muito caro, né? Então precisa ter bastante critério para uso, né? E então a inclusão do que trata o caput tem caráter temporário, destina-se ao atendimento de crianças e adolescentes com a síndrome potencialmente associada à COVID-19 e deve ser acompanhada de modo a garantir o uso racional da imunoglobulina humana, inclusive para evitar o registro duplicado em APAC e AIH. Então, tem critérios para a solicitação da imunoglobulina. Eu acho que é isso, e estou à disposição para eventuais esclarecimentos. Simone, excelente, muito obrigado. Então, acho que essa era a dinâmica mesmo proposta, né? A gente encerrar falando, então, em conjunto com o que o Rodrigo trouxe, um pouquinho dessa nova vigilância que está sendo estruturada. Então, o ponto, né, de encerramento dessa nossa conversa hoje era exatamente, né, apresentar essa dinâmica nova da SIMP, né? Então, esse era o nosso objetivo do primeiro dia das nossas discussões, né, desse nosso webinário, né, que está apresentando nesses 4 dias o nosso manual, né, de orientações aqui da COVID em Santa Catarina. Então, nós vamos encerrar a nossa programação desse primeiro dia. Eu agradeço muito, né, a Rô, Rodrigo, Simone, por estarem aqui conosco. Né? Deixo aberto para as palavrinhas finais de vocês, né? O nosso agradecimento muito especial a vocês. Por favor, estejam à vontade para falar. Eu queria realmente parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que a gente está numa situação de uma pandemia em que diversas situações os pacientes não estão sendo assistidos pelas especialidades habituais que atendem essas doenças, né? Então, diversos médicos de outras especialidades precisam entrar no enfrentamento dessa pandemia. Então, ter uma iniciativa como essa, que ajuda as pessoas a entenderem a doença, é o primeiro passo para a gente ter sucesso e evitar as mortes. Então, realmente, vocês estão de parabéns e isso me faz sentir mais ainda a alegria dessa oportunidade de poder participar. Parabéns para vocês. Eu quero agradecer também a oportunidade, Fábio, por ter falado, né, sobre a síndrome, né,
inflamatória multissistêmica. Eu fico apreensivo com relação à volta às aulas. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é uma... enquanto, por exemplo, você vê na Europa em que você controlou a pandemia, bom, controlou a pandemia, você teve um período sem transmissão, você volta aqui, né? A gente infelizmente não conseguiu e vai estar fazendo, eu não sei, né? Eu acho que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então você fica, né, observando. É uma doença realmente muito nova que eu acho que a gente, por exemplo, essa síndrome inflamatória multissistêmica, a gente está fazendo o tratamento olhando para trás. A gente olha e vê o que é a síndrome de Kawasaki, esse é o tratamento que a gente tem e é o que a gente fez. Né? Ainda não tem, por mais que você não tenha muitos casos, é rara, ela é muito grave, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer com as crianças que teve, né? E qual a repercussão disso na sua vida, na sua evolução, né? As lesões cardíacas. E vamos ver como é que vai ser a volta às aulas, né? O que vai acontecer, se a gente vai ter mais... As crianças, a gente vê, por exemplo, a gente não vê tanto, como a doutora Rô falou, que teve a questão de, né, profilaxia com enoxaparina. A gente não vê tanto isso nas crianças, né? Então, e mesmo na síndrome inflamatória multissistêmica, você vê várias outras sociedades, né, fazendo ou não, e vai depender, é muito caso a caso, você vai ter que discutir caso a caso e ver qual que é a doença de base da pessoa para, né, para saber se realmente teve ou não, ou se vai utilizar ou não. Isso, por exemplo, no protocolo a gente deixou escrito. Vou agradecer a Sônia, o Marcos, a Emanuela, que são os outros infectologistas lá do Hospital Infantil, que também estavam trabalhando diretamente com a Covid, com o SARS-CoV-2, né? Que a gente fez estudou para fazer alguma outra coisa, né? Então, e vamos ver o que vai acontecer, né? Tomara que realmente dê tudo certo, que a abertura seja boa, que as crianças estão sofrendo demais, mas vamos ver. Vai ser, eu acho que a gente está, é uma loteria, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu quero agradecer também a participação de todos e essas são as incertezas desse Covid, né, doutor Rodrigo? Infelizmente, ela está mostrando que a gente não tem certeza de nada, né? Então, as ações que a gente acha que estão sendo certas e estão nos mostrando que não, né? Mas, assim, vamos torcer para que realmente seja que seja tudo tranquilo e que a gente não tenha mais casos, porque a gente não quer ver nossas crianças sofrendo, né? E então, me coloco de novo à disposição e qualquer coisa a gente está aqui. E o protocolo, assim que a gente tiver o protocolo do Estado, ela vai ser amplamente divulgado para todos, tá? Bom, acho que em relação às escolas, a Rô vai rapidamente poder nos passar algumas notícias, porque eu vi que São Paulo já está retornando, né, às atividades escolares essa semana, né? Então, ela vai ter notícias fresquinhas para nos passar aí nos próximos dias de como foi esse retorno. Bom, aproveito então agora neste encerramento para lembrar, né, que amanhã também às 16 horas nós vamos retornar com as nossas atividades, né, desse webinário, né, do Manual de Orientações da Covid-19, com a equipe do COI Covid, né, de Santa Catarina, as equipes do CIEVES e do LACEN vão trazer as definições, né, operacionais da Covid em Santa Catarina, critérios de confirmação da Covid e as metodologias laboratoriais adotadas, então, aqui no nosso estado. Então, todos convidados amanhã, encaminhando, por favor, antecipadamente as perguntas, as respostas já serão feitas no decorrer das apresentações ou então ao final das mesmas. A gente agradece a todos e encerramos, então, esse primeiro dia aqui. Muito obrigado aos nossos apresentadores e a todos que participaram conosco. Um grande abraço.